Muito boa tarde, estamos começando mais um Direto ao Ponto, nosso boletim de notícias aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui da casa, aqui ao meu lado, dela no Rio, seja muito bem-vindo. E aí, Rodrigo, tudo bem? Hoje Só novo isso. formato, né? Vamos lá. Hoje o tema tem muito tema bom para a gente discutir, né? Começando aqui, dela numa pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, né? Que foi divulgada, na verdade, na noite de ontem, né? Avaliou os governos petistas do governador do Ceará, o Elmano de Freitas, e do prefeito de Fortaleza, o Evandro Leitão, além do presidente Lula, né? Também do PT. O Felipe Barreto traz os detalhes agora direto da redação juntamente para a gente. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data avaliou os governos petistas do governador do Ceará, Elmano de Freitas, do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e do presidente Lula. Dentre os três gestores, Elmano foi o que teve a maior aprovação, de 65%. Evandro apareceu com aprovação de 60% e Lula de 55%. Em relação à desaprovação, a maior é a do presidente, com 42%. No governo de Evandro, 30% dos entrevistados o desaprovam. E no âmbito estadual, o levantamento mostra que 27% dos eleitores que participaram da pesquisa desaprovam Elmano. O levantamento também trouxe a análise da avaliação detalhada sobre os três governos. Dos chefes do executivo, Elmano foi o que teve as avaliações mais positivas, tendo seu governo classificado como ótimo por 15% dos entrevistados e bom por 36%. Sua gestão foi considerada regular por 28%, ruim por 6% e péssima por 10%. 5% dos entrevistados não souberam responder. Já Evandro foi classificado como ótimo por 12% dos entrevistados, teve sua gestão considerada boa por 28% e 30% a avaliaram como regular. Por outro lado, 14% apontaram como ruim e 7% como péssima, enquanto um total de 9% não soube opinar. Pior avaliado dentre os petistas, o governo de Lula foi considerado ótimo por 11% dos participantes do levantamento. Outros 25% entendem como bom e 33%, o maior percentual, veem a gestão como regular. Já negativamente, 10% avaliam a gestão como ruim e 20% a veem como péssima. Apenas 1% dos entrevistados não soube responder. Este levantamento teve margem de erro de 3 pontos percentuais para mais e para menos. E para a realização da pesquisa foram entrevistados 1.500 eleitores entre os dias 1º de abril e 2 de abril. Obrigado, Felipe, né, pelas informações. Delano, são avaliações positivas, né, aqui, principalmente do governador Elmano de Freitas e do prefeito de Fortaleza, o Evandro Leitão. Rodrigo, a aprovação do Lula, né, a baixa aprovação, relativamente baixa, na verdade, o Lula ainda não está no vermelho aqui em Fortaleza, né, no Ceará, mostra também essa tendência, retrata um pouco dessa tendência aí que o Lula tem lutado, né, para ter uma posição melhor, na verdade, nas pesquisas. E o governador Elmano e tudo tem feito muitas ações, muitas entregas e tudo, assim, tente no recuperação, lembrando aí que se você pensar no quadro de Fortaleza, é um quadro que tem é onde a oposição ainda avança mais, então assim, esse número de 65% é um bom número. E me chamou muito a atenção, na verdade, Rodrigo, aí eu acho que merece a gente dar um destaque, essa aprovação do prefeito Evandro Leitão, né? O Evandro, ele foi eleito por pouco mais de 50%, né? 50,38% dos votos, né? Então, quando ele está aí, você mostra aí nessa, tudo bem que tem a margem de erro, mas aí ele pode ter até 63%, né? Na margem de erro. É um bom crescimento para uma gestão que está muito no início ainda, né? Que tem enfrentado problemas graves no sentido da estrutura, da questão das finanças da própria prefeitura e tudo, tem feito ações importantes, né? Fez um carnaval muito bacana, tem dado uma resposta bacana para essa questão da chuva, mas ainda assim é até relativamente pouco tempo para ter mostrado tanto serviço, e eu acho que aí eu destacaria o grande destaque dessa pesquisa é a aprovação do Evandro, levando em conta que as pessoas foram às urnas não há tanto tempo atrás e a cidade estava bem dividida naquele momento. E a gente tem um perfil, né, Delano, menos pragmático também quando é o sentido de avaliar uma gestão. Estou falando porque tem eleitor, tem um cara que votou, por exemplo, no André Fernandes no ano passado, e que o Evandro pode dar 2 quilos de ouro para ele por dia, que ele vai continuar falando que a gestão é ruim. Assim como o contrário também acontece, né? E não importa o quão ruim o governo esteja, o apoiador ali mais feroz, né, ele vai continuar apoiando. Então a gente tem que ter uma cautela também nessa análise, e isso que você fala é realmente importante, né? Em pouco tempo
e aí com um perfil mais próximo das pessoas, utilizando muito bem as redes sociais, mudou um pouquinho do perfil que estava sendo utilizado na gestão anterior também. O Evandro ele consegue assim, ter uma boa avaliação, principalmente nesse começo de mandato. Delano, no domingo da próxima semana, né, dia 13, a cidade de Fortaleza vai completar 299 anos, né? E para comemorar, a prefeitura divulgou na manhã de hoje as atrações confirmadas para a festa, né? Quem quer saber quem vai animar essa festa, o Ezequiel Vieira, ele gravou um vídeo para a gente explicando tudo, contando todos os detalhes. No domingo, dia 13 de abril, a cidade de Fortaleza comemora 299 anos. E para comemorar, a prefeitura divulgou na manhã desta sexta-feira as atrações confirmadas na celebração. Para apagar as velhinhas da capital cearense este ano, a programação, como também foi com o Carnaval, será descentralizada, acontecendo em 2 polos diferentes. Com o tema Viver a Cidade e Celebrar Nossa História, os 2 dias de festa contarão com atrações como Tatiguel, Zé Vaqueiro e Natanzinho. Os horários oficiais e outras atividades ainda não foram divulgados. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal da Cultura. No sábado, dia 12, sobem ao palco Ceará Brega Show, Daniel de Santiago, Dona Leda e Zé Vaqueiro. Os shows acontecem na Avenida Américo Barreira, com a Rua Gomes Brasil, em frente ao Terminal da Lagoa, na Parangaba. No domingo, dia 13, é a vez do aterrinho da praia de Iracema receber no palco Banda Hate, José Augusto, Natanzinho e Tatiguel. Dentre as capitais nordestinas, Fortaleza é a 6ª mais antiga ou a 4ª mais nova, atrás das 5 mais antigas que ultrapassam os 400 anos de história: Recife, Salvador, João Pessoa, Natal e São Luís. O nome da cidade é derivado do Forte de Nossa Senhora da Assunção, nome dado aos portugueses ao Forte de Chunebor, construído pelos invasores dos Países Baixos. Obrigado, Ezequiel, pelas informações. Delano, o prefeito Evandro Leitão, a gente está falando dele agora há pouco, né? Ele diz que a sua relação com os vereadores de Fortaleza está melhorando, isso na avaliação dele, né? Lá na Câmara, né, na CM4, parlamentares da base do governo têm reclamado de que não estariam sendo atendidos pelo chefe do executivo. Já segundo o prefeito, é natural que uma medida, por exemplo, como a contenção de gastos, né, que ele disse que foi necessário nesse primeiro momento, que isso gere uma certa repercussão entre os vereadores também, na relação entre os poderes, né? O Roberto Moreira, nosso colunista aqui do Grupo Opinião CE, ele conversou com o Evandro Leitão e trouxe uma entrevista exclusiva agora para a gente, que eu vou pedir para a produção colocar e a gente volta para comentar. O prefeito, só uma pergunta para encerrar, só uma pergunta. O decreto do senhor dos 3 meses foi, né? Já está no passado, né? E os vereadores de Fortaleza estão pressionando muito as lideranças do senhor para que comece uma relação de certa forma, de atenção aos vereadores. O senhor está tratando desse assunto já com o secretário de governo e a sua assessoria sobre essa relação com a Câmara de Vereadores? Primeiro eu posso dizer, Roberto, que o meu respeito que nós temos pela Câmara Municipal de Fortaleza, pelos 43 vereadores, têm sido parceiros da administração, e eu só tenho aqui reconhecer, agradecer. É natural que uma relação que se inicia, que até nós estamos nos conhecendo um pouco mais, requer um pouco mais de tempo, e pelas medidas que nós tivemos que adotá-las, causou alguma repercussão, mas a nossa relação, a relação que eu tenho com os vereadores e as vereadoras, é uma relação extremamente transparente, uma relação que beira a amizade. E nós estamos melhorando cada vez mais essa relação. Na realidade, os vereadores, eles são demandados demais. Eu fui deputado, eu sei o que é isso. Toda hora, todo momento, você é demandado. E o vereador, como o nome tem aquela coisa de dizer que o vereador é aquele que primeiro vê a dor, ele é o primeiro a ser batido à sua porta. E eu compreendo perfeitamente essa situação, mas cada vez mais nós estamos melhorando a nossa relação. Eu não tenho dúvida em dizer que dos 43 vereadores que nós temos na Câmara, nós temos praticamente 32 que são da nossa base. E a tendência que tem é que cada vez mais esses vereadores eles possam estar fazendo parte da nossa base para fazer a nossa defesa lá na Câmara Municipal de Fortaleza. Okay. É isso, a pressão dos vereadores é natural, né, Delano?
Até porque eles vão cobrar esse diálogo o tempo todo, né? Já cobravam na gestão anterior. Me parece que na gestão anterior tinha um problema de fato de comunicação, porque tu pega os vereadores da base reclamando de falta de comunicação. E o Evandro, ele está fazendo essa costura também. Ele faz uma sinalização positiva aí aos vereadores e passado esse problema de esse tempo, esse temporal, assim, esse momento mais turbulento, me parece que haverá uma relação mais próxima entre gestão e o legislativo. Esse ruído aí, o Rodrigo, ele é natural, né? Você vai ter em todas as gestões. Às vezes a gente, as bases, às vezes ela faz, quem está no governo, né, de uma forma geral, Sim. tenta mostrar a base como mais pacífica do que de fato, às vezes, de fato é possível que ela seja, né? E aí tem vários interesses e tudo, assim, teve outras candidaturas também, né? Então, quando você tem essa adesão desses grupos e tudo, teve gente que estava na oposição até então, até o ano passado, então as pessoas não passam assim automaticamente e achando tudo lindo e maravilhoso e tudo. Então ele faz parte, né, estão representando interesses, estão representando parcelas da população também, então agora tem esse ponto que você falou, eu acho que é o que merece destacar, né? Você vê nessa gestão, bem ou mal, é uma questão realmente de comunicação, né? Existia uma queixa frequente com a gestão passada, que era de falta de acesso mesmo. As pessoas diziam que não eram recebidas pelo prefeito, e nós não estamos falando de oposição, nós estamos falando de gente da base mesmo, né? Exato. A gente recebeu até recente, a gente teve uma conversa com a fonte que falou isso, né? Que é uma figura que hoje está na oposição, mas que achava que o prefeito ele era mais fácil de dialogar do que tinha sido a gestão anterior. Inclusive que o Evandro, a gente não vai revelar obviamente quem é, né? Mas que o Evandro, quando essa pessoa foi eleita vereadora, né? O Evandro ligou para ela, parabenizando, então você mostra um tratamento realmente mais polido ali em relação ao cargo, né? Sim, é isso. Delano, sextando hoje, né? Hoje é sexta-feira, a gente só volta agora na segunda-feira, mas para aproveitar o final de semana com toda a programação que Fortaleza disponibiliza, né, para quem gosta aí de curtir esse final de semana, o Ezequiel Vieira preparou um material, uma agenda importante, legal, bacana agora para a gente acompanhar, para saber o que você pode fazer no final de semana aqui em Fortaleza. Bora lá, Ezequiel. O final de semana está chegando e a gente traz algumas dicas de atividades culturais. Bora conferir? O principal evento que está rolando em Fortaleza é a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará. No centro de eventos, a programação reúne e homenageia a literatura feminina. Neste final de semana, terá rodas de conversas, oficinas, declamações de clássicos e lançamentos de livros. A escritora e antropóloga Glória Diógenes lança o livro Sangue no Olho d'Água, neste sábado. No mesmo dia, o jornalista Alberto Perdigão também lança Belchior, a construção de um mito na literatura de cordel. Já no domingo, o destaque fica para a roda de conversa Mulheres que Escrevem Histórias Contam, com Andrea Del Fuego e Aline Bey, mediada por Ana Karine Garcia. No teatro, estrelado por Vera Holtz, o monólogo Ficções, escrito e dirigido por Rodrigo Portela, faz 3 apresentações no Teatro José de Alencar. Inspirado no best-seller Sapiens, do escritor Yuval Harari, o espetáculo provoca reflexões sobre as histórias e ideias que moldam nossa sociedade. Nesta sexta-feira e sábado, a apresentação inicia às 20 horas, enquanto no domingo, a peça começa às 18 horas no palco principal. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sigla. Também no domingo, o projeto Duetos está de volta no Cine Teatro São Luís. E quem abre a noite é o cearense Marcos Vini, com o projeto Marcos Vini and the Rockets, um tributo emocionante ao lendário Elton John. Também sobe ao palco a dupla Clayton e Cledir, que apresenta o show Histórias e Canções, uma viagem por mais de 40 anos de carreira, com sucessos como Nem Pensar, Deu Pra Ti, Vira e Virou e muitos outros. Para garantir a entrada gratuita, basta levar 2 kg de alimentos não perecíveis e trocar pelo ingresso a partir das 16 horas na bilheteria do Cine Teatro. E aí, gostou? Pois vem saber mais no nosso portal e nos acompanha nas redes sociais. Tchau, tchau. Obrigado, Ezequiel, pelas informações. Eu não sei você, Delano, mas amanhã eu tô lá na Bienal, acho que vai ser bacana. Já falei ontem, né? Tô tentando te convencer também aí. Eu sempre vou 2 vezes, né? Eu tenho criança, então tem um dia que é só para as crianças e tem um dia que é para os adultos. É isso, tá certíssimo. Delano, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, né, a Secutfor, e do Instituto Cultural Iracema, né, realizou a cerimônia de abertura do 76º Salão de Abril, com o tema Despertar a Terra, né? Essa edição do Salão propõe uma reconexão com a Terra
e a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural. O João Maropo, colunista aqui do Grupo Opinião CL, esteve no evento, né, na cerimônia de abertura, e traz os detalhes agora para a gente. Estamos aqui na abertura da 76ª edição do Salão de Abril, que acontece no Centro Cultural Casa Barão de Camusim. Este ano a edição homenageia o mestre da cultura Júlio Santos, que utiliza técnicas refinadas e sensibilidade em artes de fotopintura. Com o tema Despertar a Terra, a mostra desse ano reúne a diversidade do trabalho de 38 artistas, além da inclusão inédita da arte têxtil. Nós estamos aqui com o mestre da cultura Júlio, que é homenageado dessa 76ª edição, e a gente vai falar um pouquinho com ele sobre a representatividade dessa homenagem. Eu me sinto extremamente feliz de estar sendo homenageado aqui, até porque a gente, entre tantos artistas, tantas pessoas que passaram ou que estão na arte, você se vê numa posição de homenageado desse tipo, é como se fosse um sonho, é algo fora dos padrões para a minha concepção de vida. A minha vida começa dentro de uma oficina simples de fotopintura. Eu saí de dentro de um mosteiro beneditino em Garanhuns, no interior de Pernambuco, para dentro da oficina do meu pai. Minha caminhada foi longa e árdua, porque eu estava chegando num ramo que começou no seu processo, a tecnologia subindo e ela... Então eu tive que fazer transições dentro desse coisa, mas não perdi aquilo que a gente chama de o fio da meada. Continuo fazendo fotopintura, independente disso que as pessoas chamam de inteligência artificial interferir ou não. Eu não me vejo ameaçado, porque ela só vai conseguir fazer o que eu fiz até ontem. O que eu vou fazer a partir de hoje, ela não faz, porque ela não tem acesso à minha mente, à minha consciência, ao meu eu, Júlio. Então ela me vê, ela consegue copiar o Júlio do passado, mas não consegue alcançar e encontrar o Júlio do futuro. Esse processo ele foi muito rico, porque a gente teve quase 500 inscrições a partir do edital, e nós da curadoria, eu e o Wes Viana, selecionamos essas obras muito a partir da nossa sensibilidade. Então, nós quisemos trazer a perspectiva da natureza, que estava muito presente nessas obras, mas também uma conexão entre patrimônio, memória, ancestralidade, que vocês vão perceber nessa exposição. Com a Helena Barbosa, secretária de Cultura de Fortaleza. E Helena, eu queria saber hoje de você a importância desse elo entre natureza e arte. Tem uma fala do Krenak que é como é que a gente pode adiar o fim do mundo? E a gente pode adiar o fim do mundo contando histórias. E a história, quando ela é contada pela ação humana, né, quando tem a sensibilidade que só é inerente a um ser humano, ela se consolida, ela atravessa a pele. Então, por mais que as tecnologias consigam reproduzir tecnicamente uma entrega, um produto, um serviço, em nenhuma medida vai conseguir atravessar a pele como atravessa o sentimento, que só pode vir do ser humano. Nós estamos aqui com a Mandu, que é uma das artistas que está expondo nessa 76ª edição do Salão de Abril, e ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre a obra dela. Boa noite, sou Mandu. A minha obra se chama Catumbaiá. Ela é uma obra que fala muito sobre minha trajetória enquanto pessoa indígena, né? Eu sou do Bucapó, lá do Maranhão. E essa obra é uma construção de um corpo animalesco, um corpo sagrado, um corpo encantado. Então eu peguei das minhas raízes no Maranhão e a minha experiência de estar morando no Ceará, e nasceu essa obra. A Pedra Silva, multiartista, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a obra que está bem aqui na entrada, que ela construiu. Olá, eu me chamo Pedra Silva. Esse trabalho ele aconteceu em parceria com meu pai, seu Teco, que ele é ferreiro,
O desejo desse trabalho é começar a pensar um pouco na minha construção entre o que é figuração e abstração, né? Desenvolvendo também a partir de outras materialidades. Eu costumo trabalhar com esculturas de grande escala, com barro, madeira, só que nesse momento o desejo era pensar também no espaço da tradição. Esses adinkras, essas imagens são também adinkras do povo Akan. Então o desejo era pensar essa parceria entre o que é esse espaço do contemporâneo, mas também entendendo que essa contemporaneidade ela é fundamentada em um espaço ancestral. A primeira série desse portal, são 7 portais, esse é o primeiro do início dessa pesquisa, é também um desejo de descentralizar a narrativa no corpo como humano, né? A gente está falando de um mineral que ele nunca esqueceu que foi pedra, né? A gente está falando de um tempo outro. Esse ferro, essa outra matéria, ela não é ao mesmo tempo da vida humana. Ela precisa e necessita de um outro tempo. Eu acho que esse trabalho é um tanto também sobre aprender, né? Aprender com os mais velhos, aprender com a espiritualidade. E é isso, felicidade de estar aqui. Entre instalações, performances, fotografias, desenhos, videoarte, colagem e esculturas, a reflexão sobre a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural destaca a relação entre arte, natureza e memória. Muito obrigado, João. Bem legal, né, Delano, o material. Acho que vale a pena também conhecer. Vale demais. O Salão de Abril é super interessante sempre. Mostra aí, na verdade, um apanhado de quem está melhor produzindo nas artes visuais do Ceará, né, e também de outros estados. É isso. A gente vai encerrando por aqui. Te agradeço pela parceria. A gente segue juntos aqui. Hoje daqui a pouquinho tem uma entrevista muito bacana que vai sair aqui no YouTube do Opinião CE, então fica ligado. Por isso a importância de marcar o sininho dela. Obrigado, Rodrigo. Para receber as notificações, né? Então te agradeço pela parceria, a gente segue juntos aqui. Seguimos juntos. Só isso? Só isso. Viu? Sextou? Já tem outra entrevista aí pra gente. Sextou. Aproveito, peço para você nos seguir nas nossas redes sociais. Tá aparecendo tudo aqui certinho, né? Facebook, Instagram, TikTok. Então segue lá que vale a pena. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube do Opinião CE, basta se inscrever, você não paga nada para isso. Aproveita e peço, né? Comenta, compartilha, né? Compartilha os nossos produtos aqui do Opinião CE e marca o sininho, como eu falei, para receber todas as novidades. É isso, o boletim de notícias vai ficando por aqui, o direto ao ponto, né? Mas a gente volta na segunda-feira com muito mais informações para você.